Oi pessoal, eu sou Antônio Lacerda e eu também sou no blog eusofotógrafo.com. Valeu! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ed Gomes, vocês estão lembrados de mim aí pelo eusofotógrafo.com. Hoje eu estou aqui para apresentar a segunda parte da entrevista do grande fotógrafo Ayrton Camargo. Hoje vai falar do tempo que ele trabalhou lá na agência do Klaus, o que acabou propiciando para ele trabalhar como fotógrafo oficial das expedições do grande comandante Jacques Cousteau. Vai daí, Museu! Por exemplo, quando o Ronald Biggs, quando a mulher do Ronald Biggs veio ao Brasil para pegar o filho dela de volta, que o Ronald Biggs tinha sido preso e ia ser mandado de volta para a Inglaterra, a Bund alemã contratou o Klaus para documentar a chegada dessa mulher no Brasil. E por acaso o Ronald Biggs morava em Santa Teresa e ele estava sempre no estúdio e conhecia o Klaus. Então a gente tinha um contato muito próximo. E a Black Star queria para os Estados Unidos fotos diferentes da que o Klaus ia fazer para o Bund, para a revista Bund e para a Der Spiegel na Alemanha. Então o Klaus me botou no meio do trabalho e falou: Ayrton, você fotografa para um, eu fotografo para outro. E vamos procurar fazer fotos diferentes. Então tem até uma história engraçada, que no dia da sessão com o juiz de menores, na vara de menores, em que ia estar o menino, a mãe, e quem estava bancando tudo dessa vinda ao Brasil, foi a revista Bund, que mandou um repórter deles, que veio trazendo ela ao Brasil para pedir a guarda do menino. E queria que o Klaus fizesse fotos exclusivas e que impedisse que o resto da imprensa documentasse, para que fosse um furo da Bund. A Bund estava pagando tudo, passagem de avião, tudinho. Então o Klaus planejou comigo dar uma fugida com ela do juizado de menores para evitar que o resto da imprensa acompanhasse. Então assim que acabou a audiência, estava aquele tumulto ali no juizado de menores, e a gente saiu por uma porta, eu estava lá dentro com o Klaus fotografando, o Klaus era grandão e tudo, ele fechando um pouco assim a passagem, atrapalhando os outros fotógrafos, atrapalhando televisão, atrapalhando tudo. A gente saiu por uma porta e eu estava com um Opala que o Klaus tinha arrumado, emprestado, parado no estacionamento. Era um Opala cor-de-rosa. Que era exatamente para ninguém perceber que aquilo pudesse ser alguma coisa séria. Era um carro assim, meio extravagante. Eu entrei correndo com ela e com o menino no carro, no Opala, e saí pela contramão da rua. Então todos os carros de reportagem, do Dia, do Globo, do JP, todo mundo se enrolou, porque ninguém imaginou que um carro ia sair pela contramão. Eu saí pela contramão e peguei aquele viaduto para ir para o túnel Santa Bárbara. Aí vieram alguns carros atrás e na hora de entrar no Santa Bárbara, eu, em cima da boca do túnel, eu virei para a direita, joguei e subi aquele contornozinho que vai para Santa Teresa. Eu estava indo para a casa do Klaus em Santa Teresa. E a Glória Maria estava no carro da Globo, acompanhando essa reportagem. E todo mundo queria ter uma imagem dela, que ninguém tinha, porque dentro dos juizados menores não foi permitido entrar a imprensa, porque tinha um menor de idade. Então estava todo mundo na porta esperando. Só que quando a gente saiu cercado pela polícia, entrou no Opala e já me mandei. O Klaus foi para Santa Teresa com o carro dele. E eu fui com o tal do Opala. A Glória Maria, como conhecia o Klaus e sabia que o Klaus estava envolvido, deduziu e resolveu ir para a casa dele. Então eu cheguei na casa do Klaus, com ela para o Klaus poder fazer as fotos com a mãe do menino, o repórter da Bund e o garotinho. Aí daqui a pouco tocou o interfone, a casa do Klaus. O Klaus morava numa casa que era tipo um castelo em Santa Teresa e que tinha elevador e tudo. E aí o Klaus olhou pela janela e viu que ela era a Glória Maria que estava tocando a campainha. E ela entrou no elevador para subir. E eu falei: Klaus, desliga a luz. Então desligou a corrente de luz da casa, o elevador parou. E a Glória Maria e o repórter da Globo ficaram presos no elevador. Eu desci pelas escadas correndo com a mulher, o repórter da Bund, o garoto, entramos num outro carro e eu fugi para Copacabana para minha casa, que era para poder
manter o furo da Bunting. Estava sendo pago uma fortuna para isso. Então, na minha casa em Copacabana, que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, eu ficava fazendo algumas fotos deles juntos, do menino e a mãe, o repórter da Bunting entrevistando. O Klaus, obviamente, conversou com a Glória e a Maria e falou: não, eles não vieram para cá, não. Eu vou fotografar eles depois. E o repórter da Bunting não sabia que eu estava fazendo fotos extras, porque ele achou que só o Klaus ia fazer. Então eu pegava os rolinhos de filme, que eu fazia com a câmera disfarçadamente, eu botava no elevador do meu prédio e apertava o térreo, e no térreo estava um outro menino que trabalhava com o Klaus, pegava os filmes e levava correndo para a câmera 3 para revelar. Ou seja, histórias daquela época, que hoje em dia não ia dar muito certo, né? Mas na época do filme a gente fazia muita coisa assim. Então foi muito enriquecedor trabalhar com o Klaus, a gente fazia de tudo, entendeu? Sabe, desde essas loucuras a todo tipo de foto. Tá, aí você trabalhou quanto tempo com o Klaus? Eu fiquei com o Klaus em 28 de agosto de 78 até 82, quando vem a outra fase da minha vida. Que foi qual? É que em janeiro de 82 vinha ao Brasil um cara que queria conhecer o Klaus. E o Klaus falou: pô, esse cara é muito famoso, eu quero que você esteja aqui no dia. Aí, vai ser segunda-feira, dia tal, de janeiro. Só que eu sempre tive mania de ir em janeiro aproveitar para fazer as minhas férias. Não significa que eu pare tudo e saia de férias. Hoje em dia até faço isso. Mas naquela época, não. Eu apenas fugia mais dos trabalhos em janeiro. E eu esqueci do dia da reunião. O cara foi lá, conheceu o Klaus, viu o trabalho do Klaus e viu o meu também. Passaram-se alguns meses, esse cara ligou para o Klaus que queria contratar o Klaus para fotografar um projeto dele. Só que a esposa do Klaus estava grávida para dar neném na época. E o Klaus falou: pô, eu não posso, mas eu vou mandar o Ayrton. E eles não queriam porque não tinham me conhecido. Aí ele falou assim: mas eu mostrei o portfólio deles para vocês, eu garanto a eles, se você não gostar do trabalho do Ayrton, não precisa pagar. Aí o Klaus já tinha me dado uma bronca danada em janeiro, porque eu não estava lá. E todos os meus amigos com quem eu comentei: pô, fulano de tal teve lá e eu não estava. Todo mundo: pô, você é muito otário, não sei o quê. Aí quando o Klaus me falou: Ayrton, você vai fazer a viagem para trabalhar com ele. Eu não queria, porque eu tinha começado a fazer muita publicidade. E eu estava ganhando muita grana. Eu estava fazendo publicidade que já tinha sido premiado para Coca-Cola, para Esso. Estava fazendo foto de cigarro, que na época pagava pra caramba. E eu não queria viajar pro meio do mato para ganhar menos. Assim mesmo, eram $4.000 por mês, sem nenhuma despesa. E era para trabalhar com o Jacques Cousteau a bordo do navio Calypso. E aí eu comecei a falar com meus amigos, todo mundo me xingando: você tem que ir. E aí eu fui. E essa é a nova fase, né? A primeira eu considero a Block, a segunda a câmera 3, a terceira fase foi viajar com o Jacques Cousteau, que foi a coisa mais espetacular da minha vida até hoje, porque com o Cousteau eu aprendi o valor de ser fotógrafo. Eu aprendi o quanto valia o meu olhar, mais do que qualquer coisa, mais do que a câmera, mais do que até a grana que você recebe no final do mês. O mais importante é o teu olhar ser valorizado, ser apreciado, respeitado. E o Cousteau foi uma experiência de vida inacreditável. Ah, maravilha! Gostaram aí, pessoal? Então, não se esqueça de entrar lá no Facebook, dar uma curtida na página do eusofotógrafo.com, acessar o blog, favoritar lá no YouTube, tá? E a gente se vê por aí. Valeu, abraço!